E aí, meu irmão, tudo bem? Deixa eu botar aqui. Tá boa a iluminação aí, tá me ouvindo bem? Só na guarda do Fábio. Botar um textinho para fixar aqui. Fantástico malhando o Bolsonaro aqui, ao vivaço. Fala, meus irmãos do Capítulo Santa Maria, tudo bem? É por agora, Rubem. Por agora, acho que é 2024. Tudo bem com vocês? De quarentena ainda? A gente até chegou a pensar em adiar essa live porque boatos, rumores davam conta de que o Sérgio Moro ia falar ao vivo no Fantástico hoje. Ia ter uma entrevista com ele. Ela acabou não acontecendo e a gente manteve no mesmo horário. Marcel Horowitz. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Ó, o Fábio chegou, deixa eu adicionar ele. Fala, Juan, tudo bem? Fábio, ó, tudo Como é que bem? tá? Faz tempo que não se Beleza? vê, né? Pois é, rapaz. Faz Faz tempo que tempo. eu, faz tempo que eu não vejo muita gente, né, cara? Mas tu que é um cara que eu via todos os dias, praticamente, É né? verdade. No fim não rolou a entrevista do Sérgio Moro no Fantástico, era só boato No fim não mesmo. rolou. Pois é, mas que bom que a gente pode estar aí trocando uma ideia. Grande abraço pro Gabriel Cafa, todo o pessoal que tá aparecendo aí. Não sei se tu Jota, já deu Gabriel teus... Xavier, irmão de Pelotas, um grande abraço. Grande. Abraço para todo o Fábio, pessoal que Fábio, tá... deixa eu apresentar o Fábio antes de qualquer coisa, né? Fábio é um defensor da liberdade há décadas. Quando pouca gente falava em privatização, o Fábio já dizia privatiza tudo e é um dos grandes responsáveis aí pelo movimento liberal ter crescido.
agora tem um mandato de deputado estadual, tem feito um baita trabalho lá na Assembleia Legislativa, deu entrevista para a Jovem Pan esses dias, ontem, né, Fábio? Na madrugada de sexta para sábado. Para comentar sobre tudo o que aconteceu aí com relação à questão do Sérgio Moro do Brasil, e acho que esse é o primeiro tópico da nossa conversa, né? Esse desgaste. Acho que esse assunto, na verdade, já está se desenrolando aí durante essa semana, se desenrolou durante os últimos dias. Sérgio Moro até respondeu o Bolsonaro no Twitter hoje sobre os boatos que tem, as notícias que têm saído a respeito dele, mas a maior novidade agora é o nome que vai ser indicado para o Ministério da Justiça, né? Pois é, isso aí é algo que está se desenrolando ainda, né? Mas o que tudo indica o nome deve ser mesmo do ex-chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro, né? Aparentemente um nome qualificadíssimo, né? Para ter ocupado esse posto tão honroso de chefe de gabinete do Eduardo Bananinha, né? Então, já imaginamos o que vem por aí, né? Lamentavelmente. Pois é. E isso vai totalmente contrário ao que o Bolsonaro desde o início prometeu, né? De fazer uma composição técnica, de ter ministros técnicos. Ele, inclusive, chamou o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, outros ministros com um currículo considerável para compor a equipe, e isso está se desfazendo aos poucos, né? Agora muita gente diz que votou no Bolsonaro porque não votou na figura do Bolsonaro, mas sim votou numa ideia de ter combate à corrupção e reformas liberais economicamente, né? Bom, combate à corrupção aparentemente não vai acabar ficando para uma próxima, e acho que as reformas liberais economicamente, pelo visto, são as próximas a caírem por terra, né? Não sei quanto tempo Paulo Guedes permanece diante dessa incerteza, diante desse avanço da ala militar sobre a pauta econômica. Se fala, inclusive, sobre a recriação do Ministério do Planejamento e a sua colocação nas mãos de militares, né, que viriam com uma visão mais intervencionista, mais estatista, vão tirar dinheiro não sei de onde, né, muito provavelmente vão se utilizar de expedientes similares aos da Dilma, né, pedalada fiscal, emissão de moeda, endividamento, etc. Enfim, então eu adoraria, Juan, poder trazer uma perspectiva mais otimista nessa noite de domingo aí, pessoal, mas o que eu poderia dizer é: segurem-se que teremos um pouco de turbulência aqui, né? Uma coisa que ninguém pode reclamar da quarentena no Brasil é falta de emoções, né? Falta de grandes emoções, né? Pelo menos tem isso, né? Nos outros países o pessoal fica lá, em casa, acompanhando o noticiário político e econômico, enfim, sem grandes novidades, sem grandes movimentos, né? Mas a gente aqui, a cada dia tudo pode mudar, né? Eu até fiz um post nas minhas redes falando que deixa eu aproveitar e deixar uma sugestão de leitura pro pessoal aí. 1984, do George Orwell. Eu postou no Twitter, né? Da Eurásia. Eu postei no Twitter. Será que amanhã o bolsonarismo estará em guerra contra a Lestásia ou contra a Eurásia? Porque, sinceramente, pessoal, depois que eles mostraram a sua capacidade de declarar guerra contra o maior símbolo do combate à corrupção, o maior símbolo da derrota do petismo como projeto, do lulopetismo como projeto político, ninguém está salvo das tentativas de assassinato de reputação do bolsonarismo e dos ataques da máquina de fake news deles. E aí eu te pergunto, Fábio, dentro desse contexto todo que a gente tem vivido agora, o bolsonarismo ele está cada vez mais próximo, mais parecido com o lulismo, com o petismo, não é? A cada dia está mais parecido, né? Infelizmente, a cada dia se mostra mais uma versão, enfim, com cores diferentes, com uma retórica diferente, mas que chegou ao poder dizendo que não, vamos chegar lá para acabar com a mamata, para acabar com a corrupção, para diminuir o poder do Estado, para dar mais poder para as pessoas, mais Brasil, menos Brasília, etc. Só conseguiu, a grande reforma conseguiu fazer uma reforma que já estava engatada durante o governo Temer e que foi aprovada não por causa do Bolsonaro, mas apesar do Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro. A reforma da Previdência. Ficou na promessa de uma série de outras reformas estruturantes que foram atropeladas pela incompetência na articulação política por parte do presidente. Quando eu falo articulação política, não é venda de cargos, mas sim uma negociação de uma agenda. Debater temas,
explicar, se prestar a dialogar. O governo Bolsonaro, infelizmente, não teve essa leitura. Né? Acho que ele achou que ia poder chegar lá e quebrar a roda, né? Fazendo uma referência aí Game of a uma Thrones. série que tanto eu quanto tu gostamos bastante. Inclusive, tá me dando vontade de rever a série recentemente aí, para relembrar algumas coisas, né? Eu até fiz uma menção na sexta-feira, aquela frase clássica do Tywin Lannister. Lembra quando o Bolsonaro, sexta-feira de manhã, postou um tweet dizendo, com o extrato do Diário Oficial, falando ali, a pedido, e daí bota ali a prerrogativa do presidente da República. Daí eu postei a frase do Tywin, né, que diz que um rei que precisa dizer que é rei não é rei algum, né? Deixa eu até lembrar qual é que é exatamente a frase aqui. Putz, eu no tweetando tanta coisa que eu nem encontro. Fico convite pro pessoal me seguir no Twitter também, porque tem sido tempos interessantes por lá. Também. Eu não tenho te visto muito no Twitter, Juan. Tem que Eu tenho melhorado, tá mais, tá Eu tenho mais. aprendido a gostar mais do Twitter. O Twitter é bacana. Ó, a frase do Tywin Lannister. Todo homem que precise dizer eu sou o rei, não é um rei de verdade. Essa é a frase que ele fala pro Joffrey. Não vou dar spoiler aí pro pessoal, Sem mas spoiler. um dos grandes momentos da série. O Diego perguntou aqui qual a série é Game of Thrones. Quem não viu, veja a série. Então, é uma excelente série. Existem vários pedidos de impeachment E aí, Guilherme, existem vários pedidos de impeachment. Tem 23, o STF, inclusive, incitou ao Maia que pautasse esses processos de impeachment. E uma das perguntas que fizeram ontem no Stories que eu abri para fazer perguntas para ti é se o Novo deveria se somar de alguma forma a esses pedidos de impeachment. E eu sei que é uma posição delicada tua, tu como deputado estadual, mas qual a tua opinião? Assim, tu acha que esses pedidos de impeachment têm possibilidade de avançar, principalmente agora que o Bolsonaro começa a se aproximar do centrão, talvez para tentar salvar a sua governabilidade? Eu acho que a gente precisa ainda elucidar melhor essas informações que o ministro Sérgio Moro trouxe. A gente precisa entender melhor a dimensão dessa intromissão do presidente. Crime de responsabilidade não é exatamente um... ali no seu artigo 7º, linha 5, deixa eu até ler para vocês aqui o que fala. Artigo 7º, linha 5, servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. Ora, se o Bolsonaro queria acesso privilegiado a relatórios de inteligência, a investigações da Polícia Federal, que é diferentemente do que ele parece pensar, não é a polícia do presidente, mas sim a polícia que cuida da investigação e repressão a crimes federais, né, sob o qual se enquadram boa parte dos crimes de corrupção no Brasil. Se houver provas, acho que a gente precisa de provas um pouco mais claras do que simplesmente aquele print daquela mensagem do presidente. E a minha aposta é de que o Sérgio Moro muito provavelmente tem mais provas de tentativas de intromissão do presidente Jair Bolsonaro em investigações. Acho que isso vai dar uma robustez maior ao eventual pedido. Eu ainda acho que é um pouco cedo, por mais que, obviamente, não tenha nenhum apreço pelo presidente Jair Bolsonaro, e, sinceramente, eu acho que o quanto antes ele deixar a presidência vai ser melhor para o Brasil. Ele hoje, muito mais do que um veículo, um vetor de reformas, de estabilidade, de progresso, ele é um obstáculo para essas reformas e para a retomada da normalidade. Então, acho que o quanto antes ele sair, melhor. Mas acho que é importante que se tenha uma razão forte, uma razão substancial para isso, assim como tivemos na Dilma. Sim, a Dilma era uma questão muito mais de tinha materialidade, né? Tinha decretos assinados, havia ali as pedaladas fiscais. E essa briga entre o Bolsonaro e os governadores
tu acha que isso de alguma forma fortalece a noção de federação que a gente esqueceu no Brasil, né? A gente tem uma história, uma trajetória que abandonou a noção de federação. Tu acha que esse momento que os governadores dos estados, diante de uma inércia do governo federal, que não comandou e não trouxe um comando, fortaleceu a ideia de federação, sem entrar no mérito dos decretos especificamente? Uhum. Eu espero que sim. Eu acho que o Brasil é um país grande demais e centralizado demais para dar certo nesse modelo de federação que nós temos. Ele tem existe uma concentração muito grande de atribuições relevantes nas mãos de Brasília, seja nas mãos do Poder Executivo, seja nas mãos do Congresso Nacional, seja nas mãos mesmo do STF. Acho que tem uma quantidade excessiva de abrangência e competências lá. A gente precisa rediscutir o Pacto Federativo, que de pacto não tem nada, né? É uma imposição imposta pela Constituição de 88. Acho que sim, acho que essa omissão do Bolsonaro em lidar com a crise do coronavírus ressaltou a importância e a responsabilidade dos governadores, e acho que, na média, os governadores têm tido uma postura muito mais adequada do que o presidente da República, né? O que é de se lamentar, mas ao mesmo tempo também é bom ver que na política, felizmente, a gente tem quadros responsáveis, quadros qualificados, que agem com a devida prudência e cautela diante de fatos tão graves, né? Eu estava vendo agora aqui felizmente, o bom dessa crise envolvendo o Moro é que ela fez que o Bolsonaro parasse de ficar descreditando e minimizando o impacto do coronavírus, né? Porque hoje chegamos aí a 4.268 mortos. É um negócio muito sério, né? Especialmente em São Paulo e Rio e em alguns estados do Nordeste, em que, por características específicas, até de carências materiais, estão colapsando o serviço de saúde. E o presidente indo para a rua, abraçando pessoas, uma cena absurda, ele tossindo na própria mão e cumprimentando as pessoas. E cumprimentando as pessoas. Que é de uma irresponsabilidade, para qualquer cidadão seria uma irresponsabilidade se ele se ele fosse cidadão comum e fizesse isso, mesmo que ele tivesse sido testado 2 dias antes e tivesse dado negativo, ele pode ter sido contaminado, né? Então, e sendo presidente da República, isso se torna ainda mais irresponsável, ainda mais grave, né? Esse péssimo exemplo que ele vem dando. Pelo menos ao longo dessa semana, acho que ele acabou ficando sem tempo para fazer isso, né? Porque ele teve, pelo visto, de fazer uma intervenção de emergência na Polícia Federal para, ao que tudo indica, salvar a pele dos seus filhinhos, né? Então, acabou se ocupando de outras coisas. Sobre o coronavírus, Fábio, já fazendo para uma pauta estadual também, o Rio Grande do Sul começa a caminhar para uma abertura gradual, né? Aos poucos se começa a se permitir em alguns municípios. O governador Eduardo Leite apresentou essa semana aquele mapa de cores no estado, né? Como que você tem visto isso na Assembleia? Como tem sido a relação com o governo? Como tem sido as informações que o governo do estado tem trazido para vocês nesse sentido? Inicialmente, isso foi uma demanda muito grande nossa, o governo deixou muito a desejar ao oferecer informações a respeito de como estava progredindo a pandemia do coronavírus no Rio Grande do Sul. Nós fomos o primeiro partido a listar uma lista de informações formalmente e pedir que o governador oferecesse uma resposta efetiva. Felizmente, o governador eu não vou ter a pretensão de dizer que foi porque nós pedimos, ele passou a oferecer, mas o governo tomou uma série de medidas para oferecer de maneira mais clara. Tem um site bem bacana que o governo atualiza em tempo real agora a respeito dos casos, dos óbitos dos municípios, da posição relativa do Rio Grande do Sul. Começou a atualizar recentemente também, que era uma outra demanda nossa, a disponibilidade de leitos de UTI, que obviamente é uma questão importantíssima, né? Até recomendar para o pessoal aí. O site é ti.saude.rs.gov.br/Covid-19. Pode repetir, bastante completo. É um site bastante completo. Quer que eu repita? E por favor. ti.saude.rs.gov.br/Covid-19. É um site bem completo que apresenta não só o monitoramento da ocupação das leitos de UTI, estado afora,
Grande abraço aí pro meu amigo Gustavo Mal. Maltache, aí, que tá dando um alô aí. Tamo junto, Gustavo. Mas também fala sobre os casos estado afora, por exemplo. Aqui a gente tem Porto Alegre com uma certa distância, né? Só para atualizar o pessoal aí, imagino que boa parte do nosso público acompanhando seja do Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul nós temos no momento 1.208 casos confirmados, 38 óbitos, e os casos estão divididos em 125 municípios, sendo que Porto Alegre é, de longe, o município com o maior número de casos. 427 casos confirmados e 12 óbitos, com uma incidência de 28 casos para 100 mil habitantes. E daí vai até uma longa lista de cidades com um caso só, né? Tem Vila Maria, Vitor Grefe, enfim. Existe, Fábio, a preocupação de que com a retomada econômica depois a gente tem que passar por um novo período de isolamento, de quarentena? Olha, cara, é uma preocupação que a gente precisa levar em mente. Deixa eu até complementar a resposta. Tu tinha me perguntado sobre como é que está progredindo a questão da abertura aqui. A gente, além de pedir informações, a gente vem defendendo que, a partir desse fornecimento das informações, que dão conta de que no Rio Grande do Sul se teve um certo êxito em se conter o avanço desmedido ou o contágio generalizado da pandemia, especialmente pelo fato de a gente ter regiões com características muito distintas aqui, a gente vem defendendo também uma abertura responsável, que o governador chamou de distanciamento controlado, para que a gente possa, ao mesmo tempo, não perder a credibilidade da quarentena, que estava sob risco, né, porque não se via casos e as pessoas estavam sendo forçadas a estar em isolamento social, a estar com atividades econômicas suspensas, mas acho que essa abertura gradual, e tendo em mente que vai ser uma medida que pode ser revista, acho que a gente consegue lidar com mais flexibilidade com isso. Especialmente com a chegada dos novos testes que virão, que estão atrasados, infelizmente, mas que espero que cheguem logo e que esses sejam dos focos prioritários. Testagem em massa. Atualmente, aqui no Rio Grande do Sul está se fazendo testes por amostragem e o resultado que está tendo é que o contágio está realmente mais baixo que em outros estados. Né? Até para colocar em perspectiva de estado para o resto do pessoal, o Rio Grande do Sul hoje é o 19º estado em incidência populacional. Atrás de nós, praticamente, além do Paraná e de Minas, só estados com muito baixa população, estados remotamente localizados, enfim. Dentre os estados mais conectados nacionalmente, né, que tem população grande, que viaja, que está em contato com outros países, o Rio Grande do Sul, depois do Paraná, é o estado em melhor situação. Né? Em termos de letalidade também, estão relativamente bem. Lista de óbitos, por exemplo, claro que cada morte a gente tem que lamentar e tem que buscar combater, né? Mas nós estamos na 15ª posição, lembrando que somos a 6ª maior população do Brasil, né? Então, a gente está numa situação, obviamente não é confortável, inspira total atenção, mas a gente tem que ter medidas de calibragem diante disso, né? Que é importante a gente ter em mente. Claro. O Edu aqui parabenizando aí os posicionamentos e perguntando se a gente está investindo em UTI, se o Rio Grande do Sul tem investido em leitos de UTI, em melhoramento do sistema de saúde. Bom, além da quantidade de UTIs, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem relativamente, mandar um abraço para o Juliano Hoffmann aí de Novo Hamburgo, que fala que realmente estamos bem relativamente, né? Não se pode dizer de forma alguma que nós estamos bem. A gente tem que tomar muita atenção, especialmente nós da região metropolitana, Juliano. O eixo Porto Alegre e Novo Hamburgo é o eixo com maior número de casos, enfim, indo até Caxias, especialmente, praticamente metade dos casos em todo o estado. A gente tem que tomar muito cuidado, portanto, e ter muita atenção. Peraí, qual foi a tua pergunta mesmo? Desculpa, até me perdi aqui. Se a gente tem investido em leitos de UTI também. Desculpa, Edu. No Rio Grande do Sul tem se investido, sim, na compra de leitos de UTI na rede privada para oferecer para quem venha precisar no sistema público. Só que, felizmente, a gente está com uma taxa de ocupação relativamente baixa. Só na região dos vales, ali do Vale do Rio Pardo, enfim, Vale do... Enfim, a região ali no entorno de Santa Cruz, Lajeado, etc.,
somente ali a gente está com uma ocupação de mais de 70% dos leitos, né? Ou seja, a gente está com uma ocupação de leitos atualmente menor do que a gente costuma estar na mesma época, por conta de outras doenças. Obviamente, isso se deve também, em boa parte, pelo isolamento social. A gente está tendo menos acidentes de carro, que costumam ocupar muitos leitos de UTI, menos, enfim, violência, enfim, menos, obviamente, tem menos latrocínios, homicídios, porque as pessoas estão mais em casa, né? Então, Sim. está acontecendo menos. Então, isso está fazendo com que os leitos de UTI sejam menos ocupados. Então, a gente está numa situação... E o governo tem monitorado a possibilidade de expansão disso aí ainda, né? Mas não se deu passo nesse sentido. Mas, felizmente, a gente tem uma rede hospitalar que nos permite uma certa flexibilidade nesse caminho. Nós temos uma rede bastante interessante de hospitais privados, estado afora, que tem uma certa disponibilidade de leitos de UTI. Eu não estou aqui com a lista total de leitos de UTI, mas o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior quantidade per capita de leitos de UTI do Brasil. O Rio Grande do Sul, que bom, que baita notícia. Além de sermos um dado que o governador do estado repete frequentemente, somos o estado com maior proporção de pessoas seguradas por plano de saúde do Brasil. O que faz a diferença também, né? O Bruno Wallace, lá do Novo, de São José dos Campos, também lá também do Renova, manda um abraço pra ele, Fábio. Ele é pré-candidato, não, postulante a candidato a vereador lá. Mas ele não foi aprovado ainda? Eles começaram o processo seletivo há pouco tempo. Eles começaram o processo seletivo há pouco tempo. Eu tô vendo pessoas que já foram aprovadas e falam assim, sou aprovado no processo seletivo. Não, tem que falar que é pré-candidato, porra. Se já foi aprovado no processo seletivo, tu pode se declarar pré-candidato. Sim, é importante que gente como tu, pessoal, para quem não sabe, o Juan é pré-candidato a vereador, conta com o meu total e integral apoio nessa caminhada, pré-candidato a vereador. Tenho certeza que vai fazer uma baita campanha, vai fazer um baita trabalho na Câmara dos Vereadores. É importante registrar pré-candidato, né? Quem é aprovado no processo seletivo do Novo já pode se considerar pré-candidato. Claro que vai ter a confirmação, né? A confirmação do Juan vai ser no dia 27 de julho, aqui na Convenção Municipal de Porto Alegre, que eu espero que já seja presencial. Espero que não tenha que ser virtual, né? Mas se tiver que ser virtual, vai ser e vamos em frente, né? Obrigado, Gustavo. Deixa eu te perguntar, Fábio, ontem eu fiz uma enquetezinha para o pessoal te mandar algumas perguntas. Eu selecionei algumas, eu não vou fazer todas. A primeira delas foi um pouco mais... Desde que eu te conheço, eu lembro que tu fala muito sobre... Eu sempre te perguntei... Deixa eu pegar uma água rapidinho aqui. Vai lá. Mas traz correndo, Ivan. Traz correndo, o prazo encerra agora em maio. Começa amanhã, sucesso aí, Bruno. Sucesso aí, se tu puder, se precisar de qualquer apoio, conta comigo. Bruno Dreyer, não, o Novo não vai ter candidato à prefeitura na cidade de Porto Alegre, tá? Nós tivemos alguns inscritos no processo seletivo, mas no meio do caminho eles acabaram desistindo, não sendo aprovados. Para quem tiver em dúvida, minha camiseta é sim a reforma. Da reforma que foi feita aqui no reforma da Previdência, a reforma das carreiras dos servidores públicos. Eu te pergunto, Fábio, desde que eu te conheço, eu sempre fui muito crítico e sempre aprendi contigo também muitos pontos da nossa Constituição que estão defasados e que transformam ela nesse jabuti que ela é, né? Inclusive o fato de ela ser uma Constituição muito grande dá muito poder ao STF. E uma das perguntas que me fizeram é se tudo isso que tem acontecido no Brasil nos leva para, no futuro, termos uma reforma constituinte ou uma nova Constituição. Tu sempre teve muita prudência com relação a isso, muita tranquilidade, muita calma para que a gente não fizesse isso no atropelo, né? Como foi feita a Constituição de 88, né? Ela foi atropelada, um Congresso Nacional que misturou as suas atividades ordinárias junto com a atividade de criar uma Constituição. Qual a tua opinião sobre isso? Tu acha que existe espaço para que em breve, quem sabe daqui a alguns anos, a gente venha a ter uma nova Constituição e possa discutir o modelo do Pacto Federativo, o sistema político, o voto distrital, quem sabe o parlamentarismo? Eu acho que a Constituição Federal de 88 já nasceu defasada. Felizmente, ela emergiu de um período em que não houve... Bom, a gente estava recém saindo de uma ditadura, né? O presidente Figueiredo entregou o poder somente em 15 de março de 85. A Constituição de 88 foi promulgada em 5 de outubro de 88, né? Ou seja,
3 anos e meio depois só. A sociedade brasileira não teve tempo, acho, de destilar melhor algumas concepções. E tem um problema, uma tragédia histórica que o Roberto Campos apontava. O grande Roberto Campos foi um dos constituintes. Ele apontava que é uma tragédia muito grande o fato de a nossa Constituição ter sido promulgada quase exatamente um ano antes da queda do Muro de Berlim, né, e antes do colapso soviético, né, porque ela foi bastante influenciada pelos temas da Guerra Fria, pela visão socialista, e o que fez foi criar uma Constituição extremamente estatizante que nos prendeu a um modelo insustentável na prática, né? Que fez com que, se a gente analisar a curva de aumento de gasto público desde a Constituição de 88, criou uma série de atribuições que criaram uma série de novas necessidades de receitas tributárias por parte do governo nos 3 níveis, que inflou muito o tamanho do Estado, né? Mas eu, como tu disse, eu sou cauteloso em abordar esse tema, porque eu acho que a gente ainda precisa encontrar um consenso em relação a certos temas, como o sistema eleitoral, como o próprio sistema econômico, atribuições de cada uma das esferas de governo. Mas eu acho que a Constituição de 88 não tem como... Acho que ela não vai chegar a fazer 50 anos, sinceramente. Ela já está completamente desfigurada. Mais de 100 emendas já foram feitas, para nem falar dos atos de disposição constitucional transitória, enfim. Então, é uma Constituição que já não é mais a mesma, né? Então, não é mais a mesma Constituição que foi aprovada, né? A Constituição em si não tem 31 anos que ela tem hoje, né? Ela tem o tempo das suas emendas. Seu texto original já foi muito modificado, em boa parte, felizmente, em boa parte para melhor, porque, como eu disse, não houve debate substancialmente suficiente para a gente definir certas questões fundamentais. Para o pessoal ter uma ideia, era previsto na época na Constituição uma taxa de juros máxima a ser cobrada no Brasil. Vê se tem cabimento esse nível de intervenção, né? Para se ter uma ideia também do nível de especificidade que a Constituição chega, ela estabelece que o Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, um excelente colégio público, vai seguir sob a esfera da União. Qual a necessidade de ter isso na Constituição Federal estabelecido, que um colégio vai estar... estabelece licença maternidade, enfim, estabelece uma série de coisas, enfim, incríveis. A paternidade que ela estabelece, né? Maternidade também nos direitos sociais, né? O artigo 6 ali, dos direitos sociais. Qual a necessidade de ter isso na Constituição? A Constituição tem que ser uma carta de direitos fundamentais, uma carta que estabeleça a ordem política do país, e era isso. Não algo que fique sendo mudado, enfim, 10 vezes ao ano, como é o caso da nossa Constituição. Outra pergunta, Fábio. A PEC do 10º, que o Partido Novo tem apoiado, né? Tu, como liderança do Novo na Assembleia, tem apoiado essa PEC. Ela vai acontecer? O governo dá algum sinal nesse sentido? Bom, eu e outros deputados da Frente Parlamentar de combate aos privilégios, a gente está buscando botar uma pressão no governo para ele fazer o seu trabalho, né, de apresentar essa PEC do 10º, que foi apresentada durante o governo Sartori pelo governador, só que infelizmente foi rejeitada, né, porque tinha uma composição muito diferente da Assembleia. Hoje nós temos uma composição amplamente favorável e eu estou confiante de que a gente poderia aprová-la se tramitasse realmente na Assembleia, só que como existe uma discussão jurídica a respeito da competência do Poder Legislativo em propô-la, nós estamos propondo que o governador envie à Assembleia um texto de sua iniciativa e que a gente vote a partir daí. O governador já deu sinais de que não pretende mandar. Se ele não mandar, além de, obviamente, cair em cima dele pela irresponsabilidade de não fazer isso, nós vamos propor essa PEC e vamos buscar aprová-la. Tem um clima muito favorável à aprovação dela hoje e acho que vai ser um ponto importante para a gente não só rever essa injustiça imensa que acontece hoje no Serviço Público do Rio Grande do Sul, que faz com que
Juízes, promotores, desembargadores, defensores públicos, conselheiros do TCE, deputados ganhem em dia e os servidores do executivo, profissionais da saúde, da educação, da segurança pública, recebam em atraso, mas também vai fazer com que esses poderes e órgãos que têm autonomia orçamentária e financeira sejam obrigados a ter uma conexão maior com a realidade financeira de todo o Estado. E não fiquem aumentando seus gastos de maneira irresponsável e não fiquem judicializando o seu suposto direito de ter um crescimento vegetativo da folha salarial, que é uma excrescência, um negócio que não faz o menor sentido, e que a gente possa compartilhar de forma mais responsável e séria a crise, que não é uma crise só dos gaúchos que sofrem com serviços públicos cada vez mais precários, não é uma crise só dos servidores do Poder Executivo, que têm salários atrasados há mais de 50 meses. Quer dizer, eles não estão há 50 meses sem receber, mas há 50 meses que eles recebem de forma irregular e parcelada seus salários. Né? Isso é um negócio absurdo. Isso prejudica a vida dos servidores, isso prejudica a prestação dos serviços públicos, consequentemente prejudica o nosso Estado. A gente precisa rever isso urgentemente. Com certeza. Sou totalmente favorável e rapidinho, para quem não sabe o que é a PEC do 10º, ela praticamente distribui, né, o peso fiscal do Estado entre os demais poderes, que recebem a sua fatia do bolo com base na previsão orçamentária, enquanto o Executivo fica com o que realmente arrecada. E a PEC tem o objetivo justamente de fazer com que os demais poderes também recebam a sua parte, que é o 10º, com base na arrecadação real, e não na arrecadação prevista na legislatura anterior, quando é aprovado o orçamento do Estado. Fábio, últimas duas perguntas para ti, já é quase 20 para as 9. Primeira, tu tem te identificado bastante no teu mandato com a pauta de educação, é o propositor aí do projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar no Estado do Rio Grande do Sul, que tem avançado na CCJ, foi derrubado o relatório contrário ao teu projeto, muito provavelmente vai ser aprovado o relatório a favor, e muitas pessoas me questionam e sempre trouxeram essa pauta quando me identificam contigo, identificam o teu trabalho na educação, se educação pública necessariamente é educação estatal. E se um dos problemas da educação no Brasil é justamente esse atrelamento do Estado com ela. Seria possível nós termos uma educação pública sem necessariamente termos a mão do Estado a guiando? Sem dúvidas, cara. Eu acho que não só é possível, como é necessário. Acho que é fundamental nós discutirmos a questão. Eu defendo que os mais pobres tenham acesso à melhor educação possível e que tenham acesso a uma educação, se necessário, custeada pelo Estado, mas preferencialmente não provida diretamente pelo Estado, pelo governo. Por quê? Porque o governo é um péssimo, tem se mostrado um péssimo gestor do serviço de educação. Mandar um abraço para o meu amigo deputado Edson Brum, que está nos assistindo aqui também. Grande abraço, Edson. Tem sido um parceiro também na defesa do nosso projeto de lei que regulariza o ensino domiciliar. Um abraço para o César Saavedra. Meu pai estava de aniversário semana passada. César. Espero que esteja melhor aí. Tudo de bom para ti aí. Um abraço para a Samila aqui. Pô, tanta gente boa aparecendo também. Daqui a pouco eu vou parar de responder só ficar mandando abraço pro pessoal. Né? Até porque dá saudade de ver o pessoal aí. Especialmente meus colegas de assembleia. Vê isso, né? Tô com saudade dos meus colegas de assembleia, né? Até do Edson tô com saudades. Tá, mas voltando, eu acho que é fundamental a gente ter uma rediscussão sobre o que é o ensino público e o que é o ensino estatal. A gente pode ter um acesso público, acesso geral e para todos de educação, que é algo que eu defendo. Eu defendo que mesmo pessoas que não tenham condições de pagar pelos seus estudos, que tenham acesso a uma boa educação. E acho que a melhor maneira de a gente prover isso é por meio de escolas privadas, que o acesso das pessoas ao ensino é feito por meio do Estado, de formas variadas. Seja por meio de um voucher educacional, que o governo vai lá e dá para a família um cheque, um cartão, que ela pode pagar a mensalidade da escola que ela preferir, no seu bairro, no bairro mais distante, etc., como acontece em vários países no mundo, ou por meio daquilo que se chama de charter school, que eu prefiro chamar de escola comunitária, que é um sistema por meio do qual o governo vai lá e faz um convênio com uma entidade privada que vai lá e
estabelece assim, olha só, tá, eu vou oferecer tais séries, tais serviços, tais modalidades, e tu vai me pagar tanto por aluno. Daí, vai lá, firma um contrato. É muito mais fácil tu executar um contrato, com uma instituição privada do que tu ficar pagando por vagas em escolas públicas. Isso acontece também mundo afora, né? Quem tiver interesse, procura ir por charter schools ou por vouchers educacionais, né? Ou chama o Juan Inbox aí, que ele certamente tem um monte de links, ele tem estudado sobre o tema também. Aqui em Porto Alegre a gente tem experiências bem interessantes, né? Não só a gente tem vários convênios com creches, mas também a gente tem hoje atualmente 3 experiências em ensino fundamental nisso, Porto Alegre afora, que tem tido resultados muito interessantes. O trabalho do secretário municipal de educação, Adriano Naves de Brito, tem sido muito interessante nesse sentido. Acho que é uma das áreas de destaque. Eu sou muito crítico à administração marquesã. Acho que o Marquesan não é um bom prefeito, não tem a devida o temperamento e a responsabilidade para ser prefeito de Porto Alegre, mas no âmbito da educação a gente tem tido boas experiências e bons resultados nesse sentido. Então, é importante a gente avançar no debate sobre separação entre Estado e educação o quanto antes. Isso se faz por meio de caminhos variados. Voucher educacional, charter school, homeschooling. O mais importante é a gente oferecer alternativas e não ficar preso nesse modelo ultrapassado, nesse modelo fracassado que está tornando gerações inteiras não, mas está tornando frações relevantíssimas de gerações após gerações em pessoas que não podem atingir seu pleno potencial por não terem acesso a uma educação de qualidade. Então, esse é minha angústia de ver isso acontecendo e de ver a educação do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente no âmbito estadual, ser influenciada por sindicatos dominados por partido de esquerda, por professores que fazem mais ideologia do que se importam com ensinar seus alunos, que fazem greve anualmente, enfim. Esse tipo de coisa a gente não tem no setor privado, né? E se a gente comprar vagas, a gente consegue, que nem o Edson falou aqui, ó, sai mais barato o Estado comprar vagas em escolas privadas do que manter a universidade pública. Outro exemplo, né? A gente tem no Rio Grande do Sul a UERGS, sairia muito mais barato pagar no sistema, por exemplo, do ProUni, que a gente tem em âmbito nacional, que é um programa de inspiração liberal, né? Pagar como fez o ProUni. E acabou de entrar o Jonathan Chiarel aqui, que fez faculdade via ProUni e não me deixa mentir, né? Estudou numa faculdade privada. A gente comentou aqui, né? Especialmente que a administração comece a agir no controle e fiscalização da educação pública com métricas objetivas e incentivos corretos. Exatamente. Tem que caber ao Estado o papel de supervisor, regulador, de garantidor da execução dos contratos e não do executor de cada centímetro do serviço. Concordo totalmente contigo e acho também que um pleito que a gente tem que buscar, e eu espero que quando tu estiver lá em Brasília também seja uma das suas pautas, que é a flexibilização do currículo escolar, né? Para que isso possa, para que essa noção de que as escolas também tenham essa autonomia dentro do currículo possa ser implementada no Brasil, porque hoje a gente tem uma lei de diretrizes básicas da educação que é totalmente engessada. A flexibilização que foi feita no governo Temer, e foi feita, e foi bom, merece ser ampliada. A última pergunta que eu ia te fazer, até porque tem outros, tem o Bruno aqui nos assistindo, a Samila, a Mari Pimentel. Qual é, na tua visão, Fábio, tu acha que o Partido Novo, esse ano, nas eleições municipais, tem o potencial de crescer e de formar grandes bancadas em defesa da liberdade no município, sobretudo aqui em Porto Alegre? Eu estou convencido de que sim, eu estou muito otimista em relação à nossa eleição municipal aqui em Porto Alegre. Apesar de a gente não ter candidato a prefeito, a gente tem muita gente boa. Enfim, eu não vou ser candidato nas eleições, mas eu vou me engajar profundamente, vou buscar ajudar o máximo possível todos os candidatos. Vou ter algumas palestras e reuniões agora marcadas, inclusive com os nossos pré-candidatos a vereador, para falar um pouco sobre a minha experiência eleitoral, sobre a minha experiência de campanha, para ajudar o pessoal a se estruturar, né? Eu sei de gente muito boa que vai ser pré-candidato, aproveitando para mandar um abraço para o nosso pré-candidato a prefeito de Canoas, que está aqui nos prestigiando também. Um grande abraço, meu amigo Camilo Borner, né? Quisera eu ter um candidato em Porto Alegre, que nem o Camilo.
né? Seria uma alegria muito grande. A gente até Mas tentou trazer ele. Canoas, até tentamos convencer ele a mudar o título de eleitor Porto Alegre, né? Mas, enfim. Mas Canoas tem muita sorte de ter um cara que nem ele. Também vão ter um time muito qualificado de candidatos em Canoas. Estou bastante otimista. Porto Alegre, cara, acho que a gente tem chances reais de fazer aí pelo menos três cadeiras. Obviamente não vai ser uma eleição fácil, vai ser uma eleição em que a gente vai lutar contra tudo e contra todos, como costuma acontecer com o Novo. É parte da nossa realidade, mas a gente sabe disso. Né? Quem vai defender as ideias certas tem que estar disposto a isso. E vamos em frente, velho. Vai sair eleição esse ano, Fábio? Acho que sim. Acho que sim. Acho que tá praticamente definido. Enfim, só falta se aprovar realmente o regramento para isso. Mas muito provavelmente vai ser adiada a eleição. Mas acho que a não ser que a gente tenha um prosseguimento dessa situação até agosto, setembro, vai chegar a uma decisão mais drástica de se adiar para o ano que vem. Mas se for que se adie para o ano que vem, eu sou totalmente contra a ideia de se dar mais 2 anos de mandato para os atuais mandatários. Né? Acho que é importante a gente ter uma previsibilidade, ter um respeito das regras que foram anteriormente estabelecidas. E, enfim, a gente tem que ter criatividade também, não é? Um grande debate que está se dando, na verdade, é sobre o financiamento, né? Porque como está praticamente um consenso na sociedade de que o recurso do fundão, na verdade, deveria ir para o combate ao coronavírus, só falta ser um consenso na sociedade política, né? Mas o pessoal não está muito afim de fazer eleição se não tivesse dinheiro, né? Mas acho que está na hora da gente dar um choque de realidade neles. E nada melhor do que uma eleição municipal, que naturalmente é mais barata. Com certeza. Eleição nacional e estadual. Bom, quero te agradecer, Fábio. Uma live com um cara que dá entrevista para a Jovem Pan, que vai fazer uma live com o Lobão, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, esses dias aí que vai fazer uma live. Nem sei se era segredo. Eu tô jogando aqui. Em breve teremos mais informações aí. Valeuzaço mesmo, muito obrigado. E manda um recado final aí pra galera. Valeu, pessoal. Obrigado a todos pela audiência aí. Eu vi que tem muitos seguidores meus aqui na live. Quem estiver acompanhando, eu recomendo muito fortemente que siga o Juan, que não só é um grande amigo meu, mas é um cara qualificadíssimo, que vem trazer novas ideias para a política, vem trazer novas práticas. É um cara que eu conheço já há vários anos, está comigo há vários anos, um cara de minha extrema confiança, enfim, que vem fazendo um trabalho bonito aí também nessa trajetória, trazendo debates importantes sobre a cidade de Porto Alegre, que ele conhece bem, já morou em várias regiões, transita em vários grupos, é uma pessoa extremamente qualificada, que vai certamente ser um grande vereador para a nossa cidade. Beleza? Amém. Siga o Juan, então. Por favor. Vamos lá. Valeu, Fábio. Muito obrigado e continue fazendo esse baita trabalho aí na Assembleia, por enquanto. Mais lá adiante a gente sabe onde é que tu vai estar. Abraço. Valeu. Grande abraço aí, pessoal. Bom final de domingo a todos e vamos em frente. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Valeu.